Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o Espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que Ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena em outrem, é abdicar. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios, de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse capítulo 10. É um capítulo que nos faz refletir com relação à nossa evolução, à nossa passagem, à nossa encarnação. Nós temos, todos nós, virtudes e vicissitudes. E o ser humano, já quando encarna, encarnado, o espírito encarnado, ele tem esse hábito de analisar o que acontece com a vida própria e com a vida dos seus irmãos. Esse ato, na realidade, é uma crítica que ele realiza. E o que é uma crítica, A crítica é um juízo sobre alguma coisa, e juízo é julgar. Nós podemos julgar os nossos irmãos? Não, porque somos todos criaturas. Somente o Pai tem essa capacidade. Nos falta informação e conhecimento para podermos ter um julgamento correto. Seremos parciais, omissos em certas ocasiões. Agora, esse vício que carregamos conosco, todos nós podemos combatê-lo, devemos combatê-lo. Então, quando a gente chega e analisa a situação de um irmão, a gente sempre tem que ter em mente que
devemos medir com a mesma régua as nossas ações. Nós fazemos isso no cotidiano da nossa vida? Geralmente não. Geralmente o que nós fazemos? Nós observamos a falha do nosso irmão com uma amplitude maior e as nossas, normalmente, nós buscamos justificá-las. Sabemos que existe, mas sempre existe uma razão para aquilo ocorrer, uma justificativa. Então essa justificativa, ela é um processo que a gente vem mantendo no decorrer do que a gente chama eu sou assim, eu não mudei até hoje porque isso é uma referência que eu tenho na minha vida. Mas como foi dito, nós estamos numa evolução e nós precisamos mudar. E para mudar a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de um fundamento verdadeiro, real, que o Evangelho nos traz. Então é muito fácil eu enxergar que eu estou cometendo um erro justificável e o meu irmão não. Isso é fruto do orgulho. Por que não temos a mesma determinação em fazer quando é para realçar uma qualidade, uma virtude no nosso irmão? Porque muitas vezes temos ainda uma sensação de que elevando aquela qualidade, realçando aquela qualidade, estaremos inferior a ele. E o orgulho não permite esse tipo de atitude. Então, consequentemente, o que temos que fazer? Temos que combater esse princípio do orgulho. O princípio do orgulho, ele faz você ser desmedido nas tuas palavras, nos teus julgamentos. Porque a palavra, a crítica, ela é uma coisa que deve ser realizada ou não deve ser realizada. Ela deve ser realizada no momento correto, com as palavras corretas, com o conteúdo que leva ao resultado desejado. Então, onde temos esse tipo de referência para ser baliza na nossa vida? Várias literaturas. Por exemplo, André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala o seguinte para nós: primeiro, perante determinada situação, que você está ali, e vem aquele sentimento de falar alguma coisa, para poder expressar sua opinião sobre o que está acontecendo, ele fala que, primeiro, silenciar. Mas por que silenciar se a gente fala se é para falar alguma coisa? Porque você, quando fica quieto, muitas vezes você deixa de falar alguma coisa que o seu ímpeto, aquele momento que às vezes a sua emoção está um pouco aflorada em consequência do ato, e você pega e fala. E aí você já transmitiu uma emoção. Você transmitiu uma emoção. Então essa emoção, quando é transmitida, ela tem que ser construtiva. Ela não pode ser simplesmente uma palavra jogada sem o propósito, que é o auxílio. Então devemos, primeiro, prestar atenção no que iremos falar. O que estamos falando é alguma coisa que vem a auxiliar, é instrumento para o bem do meu irmão?
Outra coisa que devemos ter em mente, que ele coloca, é que nós devemos entender que estamos praticamente no mesmo degrau de evolução. Uns estão mais próximos da onde que subiram e outros estão mais próximos do que irão subir. Então, consequentemente, estando nesse mesmo nível, aquele erro que eu aponto e condeno, muito provavelmente, pode ser minha falha de amanhã. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou julgando uma condição aonde eu estou sujeito a ela. Porém, se eu faço uma crítica como uma coisa assim, sem a razão da construção do bem, que seria aquela crítica simplesmente para julgar um sentimento de contrariedade do que foi o que aconteceu, para condenar, para estragar, aquilo obrigatoriamente, além de não causar o objetivo que deveria causar, ele me obriga moralmente, quando eu viver uma situação igual a essa, eu fazer muito melhor. Porque eu não condenei, eu não falei. Então eu tenho obrigação, já que eu me expus, me coloquei nessa condição de buscar o melhor, fazer o melhor. Porque não adianta eu apontar uma falha e no instante seguinte cometê-la. Então o que nós precisamos? Nós precisamos manter essa linha sempre de referência. A minha crítica, ela só pode ser direcionada como instrumento de evolução. Se eu for falar alguma coisa para prejudicar, não fala. Principalmente no momento que você acha que mais você deve falar. Não fala. Porque muitas vezes aquilo que imaginávamos que pudesse fazer um efeito, tem um efeito desastroso. Aquela palavra que eu proferi, ela vai trazer um transtorno, um peso, um desarranjo no meu irmão, que às vezes virtudes que ele construiu com muito esforço no decorrer de muito tempo, eu venho, acabo jogando tudo terra abaixo. É esse o objetivo? Não, porque nós temos que ter em mente que Jesus pediu o que para nós? Perdoarmos. E quem perdoa não condena, porque se nós perdoamos, como é que nós vamos condenar? Como é que nós vamos falar para a pessoa? Como é que nós vamos chegar para ela e falar que eu te perdoo, tá? Mas tem uma atitude, uma ação que não condiz com a sua atitude verbal, com o que você falou. Então nós precisamos manter uma coerência entre o que nós falamos e o que nós vamos fazer. Porque se formos no livro do Espírito e ver a pergunta 132 com relação à encarnação, qual que é o objetivo da encarnação nossa? Entre o início e o final da resposta, que é um pouco extensa, mas basicamente ela fala o seguinte: é promover a nossa evolução.
E promover a evolução é agir dentro do princípio dos ensinamentos cristãos. Nós estamos fazendo isso? Ou seria como se fosse um dia útil na vida de todo mundo, onde todo mundo tem que levantar para ir trabalhar, desenvolver, ganhar o pão de cada dia, porque sabe que aquilo é necessário e preciso. Porém, a minha opção é de que hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar descansando. Hoje eu vou ficar parado aqui. Aí o dia seguinte eu acordo e falo: nossa, ontem eu não produzi, eu não trabalhei. Nós vamos fazer isso com a nossa reencarnação? Nós vamos passar um dia em branco sem produzir? Ou nós vamos buscar descartar essas vicissitudes que nos acompanham? Porque, como dito no início, nós somos o quê? Seres viciosos. É difícil mudar, porque somos nós. Sou eu no meu conteúdo. Eu sou assim. Eu sei que eu tenho que melhorar. Então eu tenho que lutar para melhorar. Eu tenho que me empenhar nisso. Eu não posso agir pelo instinto. Porque se eu agir pelo instinto, eu não mudo. Eu repito as mesmas ações. E isso é uma coisa que não vai levar ao propósito que a gente está falando. Que é o quê? O tema que foi colocado hoje é muito aquilo. A gente vê o probleminha na vida das pessoas e quando reconhece um problemão na nossa, buscamos justificá-lo e não buscar a solução ideal, adequada. Tomamos a ação de ficar falando da vida dos outros, em vez de ficar preocupado com a nossa vida, com o nosso andar no caminho. Ficamos ali, olhando a vida de um, olhando a vida do outro. A gente tem que ter em mente que as pessoas, apesar de estar num nível próximo, são diferentes. Têm virtudes e vicissitudes diferentes. E muitas vezes enxergamos as coisas até da mesma maneira, estamos vendo a mesma coisa. Porque você olhar para o azul e perguntar, olha, é um azul, a pessoa falar, é vermelho, isso é errado. Agora, a pessoa olha alguma coisa de ponto de vista diferente, então uma enxerga um ponto de visão daquilo e a outra enxerga outro, mas da mesma coisa. Então o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a empatia de nos colocarmos nessa posição do próximo. Tentar enxergar pela visão dele. O que justifica aquilo? Por que ele vê assim? Por que ele fala dessa maneira? O que acontece para que isso aconteça? E, consequentemente, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos tendo mais capacidade de compreender. E compreendendo, nós não vamos julgá-lo. Porque nós vamos ter, o que a gente falou,
quando a gente percebe a falha e o erro de uma maneira que a pessoa ou aquele ser, espírito que está encarnado ali, age por uma falta de orientação, ele não está errando por maldade, ele está errando muitas vezes porque ele precisa de uma orientação. E esse trabalho cabe a cada um de nós. Isso acontece dentro da nossa casa. Então você vê um filho que pratica uma atitude que você não gosta, e você vai fazer o quê? Você vai buscar levá-lo para a linha correta através de uma crítica que promova a correção, ou você vai fazer uma crítica espantando, uma crítica que promove o afastamento, sentimentos não estreitos com o amor. Se somos capazes de fazer isso na nossa casa com o nosso filho, você imagina com o nosso vizinho, com um colega de trabalho. Então temos que ter o bom senso. Temos que ter o bom senso, porque temos que seguir o caminho da doutrina, que é enxergar no nosso irmão alguém que está aqui como instrumento para a evolução, para a minha e para a dele. Porque quando a gente fala em falar, a gente está colocando muito a questão do ser ativo da crítica, aquele que executa a crítica. Mas e quem recebe a crítica? E quando a crítica é direcionada a nós? Como é que nós recebemos essa crítica? Tudo isso é extremamente importante, porque normalmente a crítica, ela fala assim para você: olha, você precisa, ou o ideal seria, eu imagino que seria bom para você. Porque a pessoa recebe aquilo, reflete sobre o que foi comentado, e a partir de então começa a buscar se policiar, corrigir o que está acontecendo. Então não é só o fato de fazer a crítica, mas também de receber a crítica. Porque a nossa redenção, a nossa evolução, ela é fundamental, ela está ligada a isso. Não tem como a gente querer dar um passo adiante com o pé preso aqui atrás. Você precisa soltar isso. Aí você segue, dá um passo adiante. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, toda a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, que está conosco esse tempo todo, possa nos intuir, possa nos dar a paciência necessária, possa sensibilizar o nosso coração para enxergar o não desejável como instrumento para podermos transformá-lo em algo melhor, e dessa maneira, consequentemente, melhor para o meu irmão, melhor para mim, melhor para a obra do meu Pai e melhor para todos.
Que assim seja.